Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de fevereiro de 2025. E nesse horário, nas segundas-feiras, nós estudamos esta obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, uma publicação de Allan Kardec. E na noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Nós estamos estudando as instruções dos Espíritos, que e é o advento do Espírito da Verdade. E hoje nós vamos estudar o último item do capítulo 6, que começa assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. E quem vai fazer esse estudo para a gente é a nossa irmã Carminha Guiar, trabalhadora do COI, já de muitos e muitos anos. Nós convidamos Carminha e ela gentilmente aceitou o nosso convite. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou fazer uma pequena leitura desse livrinho aqui, ó, Novas Mensagens. A mensagem do dia pelo espírito Sheila e o médium Cleiton Levi. A mensagem escolhida para a noite de hoje é do capítulo 2, que tem por título Saúde e Amor. E diz assim: se buscas a saúde física e psíquica de forma integral, aprende a amar. Assim como a linfa que brota da fonte converte-se no rio que irriga o solo por onde passa, o amor que nasce do coração fraterno transforma-se em energia luminosa, favorecendo o equilíbrio das células. Quem já aprendeu o valor do verdadeiro amor sabe sair de si mesmo para ir ao encontro do semelhante. Por isso, não conhece a solidão. Então, nesse momento, né, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos, espíritos bons, espíritos superiores, inicialmente para agradecer todas as bênçãos, todas as alegrias, mesmo as dificuldades que de vez em quando se atravessam do nosso caminho, porque são oportunidades de aprendizado, de crescimento. Vamos também rogar ao Pai que nos dê ombros fortes para que possamos seguir em frente, cumprindo com nossos deveres, aprimorando a nossa moral, aprendendo, crescendo, estudando e servindo, como Jesus nos ensinou. Mas também vamos pedir a Deus que ampare, console, esclareça todos aqueles irmãos que nesse momento se encontram na escuridão, envolvidos pelo sofrimento, pela dor, pela incredulidade, pela revolta, que esses irmãos possam ser amparados, iluminados, esclarecidos, para voltarem ao caminho do bem, que é o caminho do amor, que é o caminho de Jesus. Assim, Senhor, envolvidos pelas tuas vibrações, te pedimos que abençoe a nossa irmã Carmen Mota Guiar, abençoe a sua família, seus bons propósitos, seu trabalho doutrinário, para que ela continue a ser essa fonte de luz, de consolo, de esclarecimento para todos aqueles que dela necessitarem e que ouvirem suas palavras, suas reflexões. Muito obrigado, Carmen, mais uma vez. Que Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Então, Carmen, você tem até 19h20, 7h20, tá? Para concluir suas reflexões. Fica com Deus e vamos lá. Vamos lá, né? Primeiramente, vamos fazer o nosso agradecimento, né? Agradecer a esta doutrina que tanto nos consola, que tanto nos ilumina. Agradecer a Allan Kardec pelo trabalho belíssimo que ele teve, com sacrifício, com dedicação, com empenho, para trazer todas essas informações que a espiritualidade nos mandou. Agradecer a Jesus pelo seu evangelho de amor. Só temos muito a agradecer
por essa reencarnação, nos encontrarmos dentro do Consolador prometido por Jesus há mais de 2000 anos. E o nosso capítulo, como você falou, a apresentação do nosso capítulo é o Cristo Consolador. É o capítulo 6, um capítulo pequeno, talvez um dos menores do Evangelho, mas muito profundo, muito atual para todos nós. Por quê? Porque ele vai falar sobre o jugo leve, sobre o Consolador prometido, né? E nas instruções dos Espíritos, que é do advento do Espírito de verdade, ele é composto do item 5, 6, 7 e 8. O 8 será, que, como você falou, é o último, né, desse capítulo, será o que nós vamos refletir na noite de hoje. Os espíritos o espírito que trouxe, né, essas informações na instrução dos espíritos é o espírito de verdade, né? E ele trouxe a mensagem em Paris, em 1860, trouxe uma mensagem em Paris em 1861, trouxe uma mensagem em Bordeaux em 1861 e trouxe essa que nós vamos estudar em Havre em 1863, né? Então, o espírito de verdade. Interessante que quando eu estava lendo esse capítulo e refletindo, né, sobre esse pequeno parágrafo, mas que vai falar muito para nós, eu me surpreendi, porque a gente sempre fala, o espírito de verdade. Aí eu pensei assim, espírito de verdade. Por que não é espírito da verdade? Engraçado, eu nunca tinha me tocado na preposição. Por que não é da? Por que é o espírito de verdade? Porque realmente, né, o espírito, que é o consolador prometido por Jesus, que nos trouxe todo esse manancial de conhecimento, ele é um espírito de verdade, né? Não é da verdade, é o de. É muito importante a gente atinar para isso. E esse item, ele vai falar sobre Deus. E aí nós não poderíamos deixar de não entrar no livro dos Espíritos, né? Naquela primeira pergunta, né? Que Kardec fez aos Espíritos, que é a pergunta 1, que é Deus? E os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para nós estudarmos, penetrarmos esse entendimento, né, desse Pai amoroso trazido por Jesus, porque quando Moisés trouxe, ele trouxe, né, o Pai punitivo, né? Até porque necessitava naquela época, o povo necessitava. Mas quando Jesus veio, ele trouxe um Pai de amor. Então, um Pai que o tempo todo, né? Ele fala, eu e o Pai somos um só. Por quê? Porque ele entendia, ele e o Pai, ele compreendia, ele se conectava, estava o tempo todo conectado com a lei, com a vontade, né, do Pai, desse Pai misericordioso. E aí, ele, depois dessa pergunta, ele vai na questão 11, para que a gente possa entender: será dado um dia ao homem compreender os mistérios da divindade? Por quê? As pessoas querem, nós, como seres humanos, ainda espíritos muito imperfeitos, queremos compreender
a profundidade, entender uma coisa que nós ainda não estamos preparados para compreender, para entender. Por isso que os espíritos falam, e isso ainda não é lidado, compreender, ainda é um mistério, né? Então ele fala aqui, mas o homem um dia ele vai entender o mistério dessa divindade, ele fala, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Olha o que ele está falando para nós. Por que a gente não consegue? Porque a gente quer ver com os olhos da matéria. E Deus é com os olhos da alma, é com o espírito, é com a essência. Ele fala, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, nós ainda somos muito imperfeitos, né? Quando ele fala, quando a gente conseguir chegar à perfeição, aí então nós vamos conseguir. Kardec botou aqui, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Então, nós queremos entender a natureza íntima de Deus, mas nós ainda somos pedra, né? Ainda estamos pedra na nossa imperfeição. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, né? Então, a gente quer que Deus ele seja o quê? Um ser, né? Sentado, um senhor de barbinha, um senhor sentado lá num trono, né? Dando ordem. Então, não é assim. À medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade. E ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então, ele falou, nós vamos conseguir compreender melhor essa divindade paterna. E na 244, Kardec perguntou, né? Ele foi, quando foi lá na frente, ele voltou à questão. E ele perguntou para os espíritos, os espíritos veem Deus? Porque aqui no princípio, ele diz que os espíritos, né, quando conseguirem a perfeição moral, eles vão conseguir compreender melhor Deus. Então, ele lá na 244, ele fala, os espíritos veem Deus? Ele pergunta, e eles falam, só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham, que somos nós, ainda inferiores. Então, nós sentimos, né, e tentamos, né, adivinhar, né, mas como é que nós percebemos Deus? Nós estamos estudando agora a Gênese, com um companheiro até de uma outra casa espírita que está nos dando curso, e ele tem trazido essa grandiosidade do infinito, das galáxias, né, de tudo que nos cerca. Então, essa grandiosidade de Deus. Né? Deus está aí, né, no infinito, né, controlando, organizando. Até na semana passada ele falou, por que a Terra não roda ao contrário? Né? Por que ela roda sempre no sentido? Por que é dia? Por que é noite? Por que tem 365 dias? Por que tem 24 horas do dia? Por quê? Porque tudo isso está organizado por uma força maior, por uma inteligência maior, né? Que é Deus. Porque o homem não seria capaz disso, né? O homem não seria capaz, mas Deus, na sua grandiosidade, sim. E aí ele começa. Vamos lá para o nosso texto, que eu fui dividindo ele em pedaços e fomos fazendo reflexões. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, no item 11, Lacordaire, numa mensagem que ele mandou em Constantino em 1873, ele fala da humildade, né? E ele fala que a humildade ela é uma virtude muito esquecida entre nós.
Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos. Então, o Espírito de Verdade, ele já começa aqui falando de quê? Né? Da humildade, né? Então, mas ele fala que Deus vai consolar, mas vai consolar quem? Os humildes. Vai dar força a quem? Aos aflitos. Mas aí, ele fala aqui, que lhe pedem. Muitas vezes as pessoas falam assim, Deus sabe das minhas necessidades, eu não preciso orar, não preciso ficar pedindo. Não, isso é uma prova de humildade. Quando eu reconheço a minha necessidade e peço ajuda ao Pai, né? Eu estou falando, Pai, eu sei que você me conhece, eu sei que você sabe das minhas necessidades, mas eu tenho necessidade de recorrer a você e pedir uma orientação, pedir força, não pedir solução, porque a gente quer o quê? A solução da situação. Mas não é, a gente não tem que pedir a solução, até porque ele não vai nos dar, porque a gente tem o livre-arbítrio, a gente passa por determinadas situações, né? Que muitas das vezes foge ao nosso poder ainda de entendimento e compreensão, mas que são necessárias, e algumas até são criadas por nós, mas nós temos como sair delas, né? Como dizia Maria de Nazaré, tudo passa na vida, e os problemas da gente também vai passar. Mas a gente tem que ter em mente, né, que nós precisamos o quê? Ter humildade para pedir, né? Depois ele vai falar assim, seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo de consolo. Então, ele fala, o seu poder, quer dizer, o poder de Deus, ele cobre a terra e cobre o quê? Por toda parte, porque Deus, ele não é Deus só da terra, ele é Deus do universo. É uma coisa muito grandiosa, né? E ele fala, junto de cada lágrima colocou ele, quer dizer, Deus, um bálsamo que consola. Gente, por isso que a doutrina espírita, ela é tão esclarecedora e consoladora. Por pior que a gente esteja passando, por pior momento na nossa vida que a gente esteja passando, por pior momento que a gente veja as pessoas que a gente conhece, até desconhecem, né? Porque hoje em dia a gente sabe das coisas acontecendo aí ao vivo e a cores, né? As dores, as perdas, as mortes, essas coisas todas que a gente está vendo, mas nós sabemos que nada, nem ninguém está desamparado. Que ele fala aqui, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo de consolo. E se a gente parar para pensar, nos nossos momentos de dificuldades, né? A gente voltando atrás, lembrando os nossos desafios, as nossas dificuldades, a gente, na hora, a gente não percebe, mas depois que a coisa passa, que se resolve, a gente fala assim, poxa, eu nunca pensei que eu pudesse contar com a ajuda do fulano. Nossa, eu nunca pensei, né, que fulano pudesse me dar tanto consolo. Eu não, às vezes é um fulano que chega perto de você e diz, você não gostaria de ir numa casa espírita? Você não gostaria que o seu nome fosse para uma mesa de radiação, que a gente orasse por você? Então, as pessoas elas se sentem amparadas. E é isso que Jesus ensina para nós, e é isso que ele espera de cada um de nós, e o Pai também. Por quê? Como diz Emmanuel, Deus ajuda a outra criatura através das próprias criaturas, né? Então, nós temos que intercambiar, porque somos irmãos. E o que dói deveria ser assim. Infelizmente, ainda não é assim, mas nós estamos aprendendo que o que dói no outro dói em mim. Quando eu vejo uma mãe perder um filho jovem, né? Um filho numa guerra, num acidente, e se fosse meu filho? Será que a gente para pensar? Não ia doer? Então, dói naquela mãe.
Então, lógico que a gente não vai sentir a dor que ela está sentindo, mas vamos, né, ter essa compreensão de que essa empatia do sofrimento dos nossos irmãos. E essa parte em Lucas, nós lembramos de Lucas, em 11:11, que Jesus fala assim: qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Né? Então, qual é o pai, né, que, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Jamais Deus fará isso, né? Jamais, com a sua misericórdia. E Emmanuel, na lição 166 do livro Vinha de Luz, ele fala, olha só o que ele diz para nós: se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, né? Que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor. O todo compassivo nunca atira pé das mãos súplices que lhe rogam auxílio. Então, Emmanuel aqui traz para nós, que a gente aprende na doutrina, que para nós podermos transcender e conseguirmos compreender o imperceptível, né? Nós temos que partir da matéria, nós temos que partir do que nós conhecemos. Então, Emmanuel, ele traz o quê? Essa comparação. Se a paternidade terrena, que ainda é imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dirá a paternidade divina? Né? Que dirá a paternidade divina? Então, quando a gente ouve as pessoas falarem, às vezes até a gente se pega, né? Pensando, né? Mas aí a gente rebobina. Gente, está tudo perdido, esse mundo está perdido. Nossa, parece que não tem mais controle. Lê do engano. Tem sim. E não está perdido, não. Né? Isso a gente tem que ter, e os espíritos sempre lembram para nós. Né? Ou a nossa fé é muito fraca ainda, e a gente ainda fica misturando as estações. Ou a gente tem a certeza na paternidade divina e sabe que tudo isso que está acontecendo tem um propósito, que Deus não permite nada que não tenha um propósito, um fim útil. Tudo tem um fim útil. A dor, o sofrimento, né? As mazelas, tudo tem um fim útil. Ah, mas eu não queria isso, ou eu sofri isso por intermédio de uma outra pessoa. Foi uma circunstância que apareceu na minha vida e eu estou passando por isso. A gente pensa que é assim. Pode até ser, mas tem o fim útil. Sempre tem o fim útil. Tudo aquilo que a gente passa. E aí ele vai continuar aqui falando da abnegação. Ele fala, a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Então, ele usa aqui duas palavras nesse pedacinho, abnegação e devotamento. Abnegação é uma ação ou atitude de renúncia, ou recuar algo ou alguém, né? De renunciar ou a algo ou a alguém. Quando uma pessoa demonstra abnegação, ela desiste de algum comportamento ou de algo. É um ato de ignorar os seus próprios interesses. Então, a pessoa abnegada, ela vê sempre o outro na frente dos seus interesses, né? Então, primeiro, ela é abnegada. Então, ela vai fazer o quê? O benefício sempre para o próximo. Ela faz até o esquecimento de si mesma. A abnegação, uma pessoa muito abnegada, ela faz até o esquecimento de si mesma, em favor do próximo. E o devotamento é uma dedicação, é um grande empenho. Então, aquela pessoa dedicada, aquela pessoa que não mede esforços, né? Não mede esforços. Ela tem dedicação total naquilo que ela faz. E ela se empenha.
Aí depois ele começa, né? A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Ele torna a trazer para nós, na abnegação e no devotamento. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, quanto os sofrimentos morais que neste mundo vos cabe em partilha. O que ele está falando aqui? De uma coisa chamada queixa, né? Lamúria é queixa. Então, ele fala aqui, os espíritos sofredores, que ele fala com E maiúsculo. Esse espírito que ele botou aqui é espírito com E maiúsculo. Então, os espíritos desencarnados. E nós também, que somos espíritos, ele está falando aqui do espírito e essência, encarnados, que às vezes nós nos vemos, né, reclamando, né, lamuriando, né, sobre o sofrimento, sobre os sofrimentos que a gente passa, sobre as dificuldades que a gente passa. E aí, se a gente não tiver cuidado, a gente entra na queixa. E aí fica aquela pessoa que tudo reclama. Será que a gente não conhece uma pessoa assim? Tudo ela reclama. Nada para ela tá bom. Se tá sol, tá calor demais. Se tá chuva, tá frio, tá chovendo. Aí eu não gosto do sol, eu não gosto da chuva, né? A gente conhece gente assim. Nunca nada para ela tá bom. Sempre tem um quê, né? E aí os espíritos dizem para nós que a queixa ela é um vício. Olha que coisa, como a fofoca também. É um vício. A pessoa se acostuma e tudo ela reclama, né? E ela fica naquele círculo vicioso. E aí, lá na Gênese, lá no capítulo 3 no item 5, quando fala da origem do bem e do mal, Kardec nos traz assim: a dor é um aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Aí a gente ouve, às vezes, as pessoas falando assim: mas espírita adora um sofrimento, é masoquista. Não, nós não somos masoquistas. Nós vemos a dor e o sofrimento com um outro olhar, com um olhar útil, um olhar de aprendizado, né? Um olhar de aprendizado. É o que ele fala aqui, é um aguilhão, ó, que nos impele para onde? Na senda do progresso, né? Porque não é muito mais fácil se a gente fosse pelo amor? Nossa, seria uma maravilha se a gente fosse pelo amor, mas nós escolhemos o caminho mais árduo, né? Vamos dizer assim, que é o da dor, né? E no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, ele tem uma lição, que é a lição 118, que fala, o título da lição é Queixas. E ele fala assim: a queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica, ó, olha o que Emmanuel fala para nós, e complica todos os problemas. Ó, a queixa complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhes deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade. E se lhe deres o ouvido, te encaminhará à perturbação. Então, se a gente aproveitar, né, os momentos que a gente tem de conversa fraterna com os nossos familiares, com os nossos amigos, né, com as pessoas que a gente conhece, às vezes até na rua, né, caminhando na rua, às vezes uma pessoa se dirige a você e aí faz uma lamúria. Se você der asas àquilo, aproveitar da sua palavra, da sua língua, para você potencializar a reclamação dela, você não está, você está só fazendo o quê? Complicando a situação da criatura, né? E se você der ouvido, você acaba se você ficar ouvindo muito aquilo, prestando muita atenção,
né, e não cortar, você acaba, às vezes, até ficando perturbado com aquilo. Há um tempo atrás, eu estava na Taquara, no Ligeirinho, eu fui tirar xerox para as nossas fichas de quinta-feira, né? Que a gente faz as fichas da irradiação dos enfermos. Eu tiro lá que é mais barato. E estava lá uma fila, estava muita gente, fica muito cheio, e o rapaz, eu entrei, encostei no balcão para o rapaz me atender. Do meu lado encostou uma moça, uma senhora já, e ela foi pedir para ele tirar para ela uma conta que ela precisava pagar naquele dia, e ela estava sem, eu não sei se ela estava sem internet ou sem tinta na impressora, e ela foi lá para eles imprimirem, eles também fazem esse trabalho. E o rapaz foi lá dentro fazer. Quando o rapaz foi lá dentro fazer, ela desabou a chorar. A mulher entrou numa crise de choro do meu lado, e ficou todo mundo espantado olhando para a mulher. Aí ela virou para mim e disse assim: eu estou passando por uma fase tão difícil da minha vida. A senhora acredita? Eu era do Frei Luiz, eu e meu esposo. Muitos anos a gente frequentou o Frei Luiz, mas o meu esposo está doente há muitos anos já em cima de uma cama. E ele está cada dia que passa pior. Ai, minha senhora, mas eu estou tão cansada, tão esgotada, eu já não sei mais o que eu faço da minha vida. Gente, a mulher, quer dizer, a gente acha do nada, não é do nada, né? Por que ela colou ali em mim e desabou e começou a fazer, né, a catarse dela, né? O rapaz veio e tudo, aí eu abracei ela, saí dali de dentro, aí comecei a conversar com ela. Eu falei, minha querida, olha, tudo que eu falar para você, você já conhece, porque você disse que frequentou o Frei Luís junto com o seu esposo, né? E nós sabemos que algumas vezes a gente se vê realmente em situações muito complexas e longas. Eu entendo que você está cansada, porque a doença dele é uma doença que está desgastando muito. E quando a gente tem uma pessoa adoecida em casa, se a gente não tiver cuidado e não procurar ajuda, porque a gente também precisa, a gente acaba adoecendo. Mas a gente não pode perder a fé. Nós estamos amparados, né? Deus, a espiritualidade da casa está vendo a sua necessidade, né? E comecei ali a conversar com ela, aí ela acalmou e tal. Aí ela, muito obrigada e tal, e foi embora. Eu peguei o nome dela, o endereço, botei lá na casa, o nome do marido, né? A gente botou lá para irradiação. Então, mas o que a gente não tem que ficar é falar para ela, olha, realmente é muito difícil. Olha, eu também já passei por isso com meu pai, com a minha mãe. Tem pessoas que é assim, você fala a coisa e ela já traz a história dela, né? E a história dela sempre é pior do que a sua, né? Isso é falta de caridade. Então, quando a gente ouve quando a gente vê uma situação dessa, uma queixa, a pessoa tem o hábito de se queixar, ou que está se queixando, que está passando por um momento difícil, é o que Emmanuel diz para nós, né? Nós não temos que usar da nossa palavra, da nossa língua, para complicar a situação da pessoa, nem dar os ouvidos, né? Que aquilo fique marcado em nós, que até nos traga perturbação. A gente ficou, né? Mas aí, quando a gente saiu, a gente orou, né? Pediu a Deus, a Jesus, né? Que fosse junto com ela, que desse consolo. E a gente faz a nossa parte, né? Depois ele vai e continua aqui. Tomais, pois, por divisa essas duas palavras. Outra vez ele vai falar: devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Ó, olha a palavra aí, dever impõe, imposto, né? Ele é imposto. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Então, o dever, a gente vai lembrar do dever, né? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em segundo, para com os outros. O homem que cumpre o dever ama a Deus mais do que a criatura, ama a criatura mais do que a si mesmo, né? Então, quando nós conseguimos fazer, né,
o dever que é imposto. Por que ele é imposto? Porque ele está na lei. Que lei é essa? Lei de amor, justiça e caridade, né? Que é a lei, né? Como Jesus fala, se nós cumpríssemos, né? Senhor, mas o que eu preciso fazer para ser salvo? Simples assim, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, não faça o outro que não queres que faça a ti. Faça isso e está tudo certo, né? Mas o que a gente faz, né? Então, nós temos que entender que Deus tem as suas imutáveis. E dizem os espíritos que nós não conhecemos todas as leis, nós conhecemos poucas leis ainda, né? Lei de justiça, amor e caridade, lei de ação e reação, mas os espíritos dizem que são muitas as leis, né? As leis de Deus, né? Que nós estamos inseridos nela. E aqui ele vai falar, no final, ele vai para o último pedacinho, que ele vai falar assim, o coração bate então melhor, e a alma se asserena, e o corpo se forra ao desfalecimento. Por isso que o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Né? Então, o coração então bate melhor. Por que o coração bate então melhor? Porque nós temos já em nosso espírito a certeza de que nós estamos, né, supervisionados, né, orientados por uma paternidade divina, né, que tem uma lei, que são leis, leis de amor, lei de justiça, lei de caridade, lei divina, todos nós estamos submetidos a essas leis, né? Mesmo que o companheiro, né, que a gente tem visto alguns companheiros ainda pisando muito na bola, né? Todos reencarnam para o bem, todos reencarnam para fazer o bem, para dar certo, mas nós temos o livre-arbítrio e nós escolhemos o caminho mais árduo. Esses companheiros, muitos deles, como nos dizem os espíritos, estão tendo grandes oportunidades de talvez até a última oportunidade aqui no planeta de prova e expiação de poderem, né, se reaver com a lei. Muitos ainda são filhos rebeldes, então eles depois vão ser recambiados para outros locais, porque não haverá mais condição energética deles continuarem aqui no nosso planeta, porque o nosso planeta, né, a gente embaraça, como diz o espírito, o progresso a gente consegue embaraçar, mas ele vai vir, porque a lei é do progresso, inexoravelmente é do progresso. A gente está embaraçando? Vamos embaraçando, né? Vai demorar mais um pouco, mas vai chegar, porque é a lei, e a lei é do progresso. E aí nós, para encerrar, faltam 10 minutinhos, nós vamos encerrar com um soneto de Leopoldo Machado, que está no livro Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Ele fez esse soneto em resposta a Jesus Gonçalves, que eu achei que tinha assim, muito a ver com esse nosso estudo. Diz Leopoldo Machado: se o sofrimento é lei, a lei existe para ser respeitada e ser cumprida. E se é no sofrimento que consiste, a força do lutar a lança em riste. Há de levar percalços de vencida e bendizer a dor, o doente e o triste. A voz do Cristo, além do mais, convida.
a todos nós as glórias da outra vida. Infeliz quem padece? Na aparência, o sofrimento é escola de paciência, caminho para o céu, largo e seguro. Bem haja o sofrimento mais pesado, que apague nossos erros do passado e nos prepare às glórias do futuro. E nós queremos uma vida futura, mas uma vida futura feliz, né? E para que a gente construa essa vida futura feliz, como é que nós estamos lidando aqui e agora, neste momento, com todo esse manancial de conhecimento, de reflexão, de aprendizado, de esclarecimento? E Emmanuel diz para nós que nós conhecemos o que conhecemos, mas nem todos têm condição de entender e compreender aquilo que a gente conhece, né? Que cada um de nós está no seu momento, cada um de nós está na sua busca, né? Então, nós realmente estamos mergulhados no mundo de prova e expiação? Estamos. Está difícil esse do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma. Queremos falar de paz da boca para fora, mas como é que nós estamos construindo ela dentro de nós, fortificando essa nossa fé e essa nossa certeza da nossa paternidade divina? Fica aí a nossa reflexão, né? De todo esse manancial. Como os espíritos dizem, nós estamos tendo a melhor das nossas encarnações até agora, com toda essa oportunidade desse conhecimento, dessa doutrina, que tanto nos esclarece e que tanto nos ilumina. Tá? Então, foi um prazer trazer essas reflexões, que é primeiro para nós, né? Que nos emociona quando a gente está fazendo, que a gente reflete, né? A gente pensa, a gente procura sentir, né? Tudo que a espiritualidade traz para nós. Mas não é com os olhos da matéria, nem com os ouvidos, mas é do coração e da alma, que somos espíritos imortais, a caminho do nosso progresso e da nossa iluminação. Um beijo, boa noite para todos. Obrigado, minha amiga, por essas reflexões. Possamos realmente nos conscientizarmos de que somos espíritos imortais e temos uma tarefa a realizar. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que possamos sempre contar com você aqui na Casa de Francisco de Assis. Ah, toda vez que quiser, estaremos aí. Graças a Deus. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Nada, Irmãos, nós estamos aqui encerrando a nossa reunião pública da quinta-feira, quando estudamos o Evangelho de Jesus, através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, mais uma vez, agradecemos a Carmen a gentileza em aceitar o nosso convite, estar conosco aqui nessa noite de muito aprendizado, de muita reflexão. Nesse momento, para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir aqui para a nossa irmã Denise. Denise, você faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Sim, Rose. Obrigada, Carmen. nada. A gente sente Prazer. saudades. Então, Senhor, agradecidos estamos, no fundo dos nossos corações, todos esses esclarecimentos, essas. Realmente eu fiquei emocionada. Essas benesses que o Senhor nos brinda sempre, em todos os momentos em que a gente consegue olhar para dentro de nós mesmos e enxergar a Ti. Enxergamos, Senhor, porque necessitamos
do seu amor e tu sempre estás conosco. Obrigada, Pai, por sua infinita bondade, misericórdia, o seu infinito amor. Obrigada a esses espíritos superiores que nos auxiliam e nos trazem tantos textos maravilhosos que possamos aproveitar bastante esse auxílio, essa ajuda e também essa encarnação. Agradecemos pela noite de hoje, agradecemos, Senhor, por todas as nossas noites e por todas as oportunidades de estudo, de reflexão. Lhe pedindo, Senhor, nesse momento, que dê por encerrada a nossa reunião pública da noite de hoje, mas que os trabalhos na casa continuam, que possamos estar, então, com o pensamento ligado ao seu, Senhor, para que possamos, de alguma forma, dentro da nossa possibilidade, de fazer a sua vontade. Então, Pai, permaneça em nossos corações, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Bem, meus irmãos, mais uma vez agradecemos a todos pela presença, agradecemos a Carmen, que esteve conosco nessa noite, fazendo suas reflexões, a Ana Ideína, Ana Constantina, Ana Brito, Jorge, Joana. Ó, um beijo no coração de todos. Que Deus Tchau. continue a nos abençoar, que nos mantenha trabalhando na seara do Senhor. Senhor, tá bom? Tchau, gente, tchau. Boa noite. Obrigada, Carmen. Boa noite. Nada. Um Tchau. beijo para todos.